O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, foi o deputado federal mais votado de Goiás nas eleições de 2014 e 2018. Para o atual mandato, foi eleito com mais de 274 mil votos. A principal bandeira, segurança pública. Mas, antes de atuar nessa área, ele teve muitos outros trabalhos. Foi engraxate, vendedor de picolé, servente de pedreiro. Estudou, foi professor. Formou-se em Direito e fez especializações em Direito Penal e Processo Penal e Gerenciamento de Segurança Pública. Passou no concurso de escrivão da Polícia Civil do Paraná, estado onde nasceu. Mudou para Goiás no ano 2000, quando foi aprovado para o cargo de delegado. No estado, iniciou a carreira política. Já foi filiado ao PSDB e ao PR. Agora é o líder na Câmara do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. O deputado delegado Valdir é casado e tem 3 filhos. Nesta entrevista, sem medo de polêmicas, ele manifesta suas impressões sobre as medidas que devem ser adotadas no país para enfrentamento à violência. Líder, obrigada por nos receber. Vamos começar falando de um tema já que tem sido foco de muitos debates pelo país. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o porte, a posse e a comercialização de armas e munições. A oposição fez questionamentos jurídicos. O presidente Bolsonaro disse que agiu no limite do que um decreto permite. Sim. A questão é, agora não tem mais como o ambiente político, o Congresso, fugir desse tema, né? Parece que durante muitos anos você tentou evitar qualquer discussão sobre a questão de armas aqui, ou é só impressão? Na verdade, é o perfil do nosso presidente Rodrigo Maia. Ele não tem essa tendência conservadora, né? E diria de defesa muito firme da segurança pública. Então ele tem um diálogo com as oposições e a oposição é radicalmente contrária a isso. Mas se a gente voltar um pouquinho, nosso presidente Bolsonaro, eu como líder do PSL, nós sempre tivemos posições sem nunca ter sido financiado por empresas de armamento. Nós sempre tivemos as defesas e temos projetos nessa linha. Quem leu as nossas propostas de governo sabe que isso era verdadeiro. Então nós só estamos trazendo as nossas propostas para a legislação. Durante muito tempo o país teve um estatuto de armamento. As decisões soberanas dos cidadãos no plebiscito foram rasgadas pela esquerda, pelo ministro José Eduardo Cardoso, e nós estamos resgatando ao cidadão esse direito de ter em sua residência, em sua propriedade rural, aquele profissional, o advogado, o político, o próprio jornalista, né, que está fazendo a cobertura de matérias policiais, né, ele acaba tendo um grande vínculo com o mundo do crime, o direito da legítima defesa. O senhor acredita que agora outras pautas referentes a essa discussão armamentista avançam aqui no Congresso? Eu acredito que nós temos a bancada da segurança pública, é uma das maiores aqui na casa. Com certeza nós vamos buscar o presidente Rodrigo Maia, que é muito, porque tudo tramita nessa casa, como eu disse em alguns momentos, que ele é o primeiro-ministro, tudo nessa casa tramita a partir da decisão pessoal dele. E a gente sabe que ele tentará apaziguar a situação, mas nós vamos para o diálogo e queremos construir a aprovação, né, do Estatuto da Legítima Defesa, que nós já aprovamos em várias comissões, está pronto no plenário. Nós queremos apenas, né, que o parlamento decida. Quem for contrário, se manifeste. Quem for favorável, se manifeste. Vamos dar a possibilidade do cidadão, né, e de bem poder portar a sua arma. E não vamos ter armas sendo vendidas em mercearias, em botecos, em bares, não. Tudo vai ser regulamentado com uma idade mínima, com cursos preparatórios. Então tem toda uma série de requisitos. Como você que está nos assistindo nesse momento, quando você vai tirar a carteira de habilitação, você tem uma série de requisitos, você faz um curso para isso. O porte de arma é da mesma forma. E apenas lembrando que mesmo com o primeiro decreto do presidente, nesse primeiro trimestre nós tivemos no Brasil uma redução do número de mortes. Então, tudo aquilo que a oposição falava, né, que o Brasil iria virar um faroeste, né, está sendo engolido pelos fatos. Hoje o bandido já está mais temeroso de entrar na sua residência, de invadir sua propriedade rural.
O senhor, quando foi se referir à bancada aqui no Congresso, sobre a maior bancada aqui de atuação na Câmara, o senhor apareceu ali aquele ato de ia falar bancada da bala, pelo menos foi a sensação que deu. E aqui essa bancada da área da segurança pública é tratada dessa forma, bancada da bala. É uma denominação justa? Qual o sentimento do senhor em relação a isso? Incomoda, agrada? Eu fico feliz. Em relação em ser chamado de bancada da bala, eu sempre falo nas minhas entrevistas, me orgulho de ser da bancada da bala, mas eu não sou da bancada da mala. Então, aí tem uma grande divergência. Então, realmente, nós somos da bancada da bala com muito orgulho. E isso é um dos fatores, e o meu eleitor, as pessoas que gostam de mim em Goiás, hoje já no país, pela grande repercussão que a gente tem tido nessa atuação na liderança do PSL, na parceria com o nosso presidente da República, a gente recebe elogios do Brasil todo em relação à nossa postura. Nós não ficamos em cima do muro, tá? Nós não somos hipócritas. Nós temos outros modelos de países onde nós temos a liberdade do cidadão andar por ter a sua arma e nós não temos o índice de criminalidade que o Brasil tem. Então, me orgulho sim, voltando à sua pergunta, de ser da bancada da bala. Quando a gente discute essa questão armamentista, as pessoas que são contrárias argumentam que maior acesso à arma significa maior risco de aumento da violência. O senhor já fez uma contra-argumentação em partes aí. Qual é a principal resposta que vocês dão a esse tipo de questionamento? E também quando dizem assim, é transferir a responsabilidade de segurança do Estado para o cidadão. Vamos iniciar já pela parte final da sua pergunta. Primeiro, ninguém substitui o Estado. As forças policiais são próprias. É claro que elas são inadequadas em sua quantidade. Não tem trazido o resultado de produtividade. Talvez pelo erro do sistema. Não temos uma polícia unificada, não temos várias regras que a gente deveria estar mudando. Fortalecimento da polícia municipal nos municípios, não temos a polícia militar e as polícias civis unificadas, Ministério Público querendo investigar, então vamos trazer o Ministério Público para junto das polícias. Então é um grande erro estratégico. As polícias não têm culpa. Diria para você que em nenhum momento nós queremos substituir o sistema de segurança, nós queremos apenas garantir às pessoas. E aí, os opositores, deem uma lidinha na Constituição. Direito à vida. Nós temos direito à vida. E como você garante seu direito à vida? O Estado consegue fazer isso? Não, o Estado não consegue fazer isso. Então nós temos que permitir que eu, você, quem está nos assistindo, possa ter em sua residência se defender. De repente sua mulher está sendo estuprada, seu filho está sendo assaltado, e você tem o direito de defender a sua própria vida, da sua família e de terceiros. Então eu não vejo, eu penso que a gente deve avançar e deve devolver ao cidadão um direito legítimo. Nós sempre defendemos essa tese e somos firmes nessa proposta. O senhor sempre quis ser delegado? Eu vou contar para você, eu venho de uma família muito pobre. A gente não tinha brinquedo. E aí com o tempo eu ganhei de presente uns indinhos de plástico. Hoje não tem, né? Mas hoje o menino é tudo PlayStation, é tudo jogo eletrônico. Mas na minha época a gente não tinha esse tipo de brinquedo. Era uns hominhos e aí a gente tinha os mocinhos. Playmobil Apache. Era mais rústico ainda. Era mais rústico ainda. E aí eu ganhei uns brinquedinhos, aí tinha o xerife e tinha os índios. E tinha aquelas guerras de faroeste. Aí a gente fazia. Eu morava numa cidade pequena, onde a gente tinha muitas regiões ainda de mato, de capim. E a gente pegava, fazia armas de madeira, não é? E brincava de mocinho. Eu sempre queria ser o xerife. Então veio esse amor. Mas antes, para poder chegar nisso, eu tive que exercer outras profissões. Fui professor, fui auditor fiscal, fui microempresário. Mas meu sonho sempre era ser delegado, né? Porque para você devolver para a sociedade, levar para a sociedade essa sensação de segurança, né? Onde eu sempre trabalhei, procurei ser o melhor. E eu assumia sempre o papel de delegado. O papel são essenciais, né? O papel do padre, pastor, do prefeito, do delegado. Nas cidades ele é muito importante. Falta ao país pessoas que assumam essa responsabilidade na área de segurança pública. Ninguém quer assumir. Hoje você não sabe quem que tem que resolver o seu problema. Você foi assaltado, você teve alguém da família ferido, a mulher foi estuprada, foi vítima de violência doméstica, você não sabe a quem recorrer, onde recorrer, e ninguém assume esse papel. O que é esse papel de delegado? Quando o senhor diz assim, eu assumo o meu papel, assumi o meu papel de delegado, o que é isso na cidade? De reduzir a criminalidade, de ouvir o cidadão, de acabar com as bocas de fumo, de reduzir o assalto, de colocar eu sei que muita gente vai discordar, de colocar bandido na cadeia.
delegado, mas isso não é solução. Então me mostre outra solução. Alguém tem que ser punido. E nós não podemos ter um sistema prisional hoje com tantas mordomias e privilégios. Cadeia é lugar de punição. Depois da punição, você pode trabalhar estudo, trabalho, indenização da vítima, pagar pelo seu próprio sustento no sistema prisional. Nós temos que avançar nesse modelo de sistema prisional, num modelo mais rígido, profissional, militarizado. Então a gente tem que avançar nesse modelo. É o que eu defendo. Eu penso que, e aí vamos criar muita polêmica, que eu sou contrário, seja na questão do Estatuto da Criança, um modelo socioeducativo, ou em relação à lei de execução penal, o modelo ressocializador. Qual é a solução? A solução, primeiro, é a punição. Primeiro, é a punição. Você em casa, eu vou pegar o meu exemplo, aí eu vou lá para casa. Minha mãe, quando queria me corrigir, ela ia só ficar falando para mim. Não adianta a mãe só falar, e eu digo mãe porque eu fui criado sem pai. Não adianta a minha mãe só falar. Quando que eu era corrigido? Quando eu levava uma cintada na bunda, aí eu corrigia na hora. Então você tem que primeiro, se você errou, você fez uma escolha de erro. A gente não pode ter pena de quem está tirando uma vida, de quem está estuprando uma mulher, de um homem que na sua casa agride a esposa. Isso nós não podemos ter compaixão. Essa pessoa tem que ser punida. Uma vez que ela for punida, ela repara o dano. Se ela quiser se recuperar, ela vai, mas com disciplina. Se você não tiver hierarquia, disciplina e regras, e você ter direitos e obrigações, se você der só direitos, só privilégios, o que acontece? Você não vai ter controle, você vai perder o controle. Então você tem que ter direitos e obrigações. E o nosso país, a nossa Constituição, hoje garante muitos direitos, e nós não temos punição. Mas veja só, o nosso presidente, vou falar para você, disse agora, você que tiver a sua propriedade invadida, pode tirar aquele que ocupou e senta a bala. Aí vamos voltar para a bala. Quantas invasões nós tivemos de terra do começo do ano até agora no Brasil? Zero. Uma aqui em Goiás, mas foi uma questão daquele violentador de mulheres, tinha uma propriedade rural e um grupo de mulheres invadiu a propriedade dele. João, conhecido como João de Deus. Então, uma só no Brasil. Cadê as invasões de órgãos públicos? Acabou. Então você tem que ter um país com disciplina, senão nós mudamos a nossa realidade. Aquele que erra, ele tem que saber que terá punição. E não pode ser uma punição branda, tem que ser dura, sem privilégios, com garantias, de integridade, mas sem privilégios. Deputado, o senhor falou em bala de novo. Recentemente, uma polêmica com o senhor foi: ele está armado. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi aquela cena, um tumulto danado. Eu tenho que me lembrar, inclusive, que em 2015, muito tempo atrás, teve polêmica similar no plenário da Câmara. Na ocasião, até fiz reportagem com o senhor, mostrando, na ocasião, corri lá para o plenário, o senhor não estava armado, o senhor estava com coldre. O senhor está com coldre agora ou está com arma? Sim, os tempos são outros. Nós sabemos que parece que o avô ou o pai do Collor de Mello até entrou no plenário, atirou contra o deputado, matou. Aí você lembrou dessa polêmica, o delegado Valdir, ele anda assim como um podre. Eu sou o delegado que mais prendeu bandido em Goiás nos últimos 20 anos. Eu sou um delegado que o bandido respirou crime, é cadeia. E eu não lembro mais a cara de todo bandido que eu prendi, mas todo bandido lembra da minha cara. O senhor foi um delegado que também causou polêmica em Goiás. Inclusive, teve uma ocasião que até saiu nota da Polícia Militar criticando a atuação sua. Eu sou legalista. Para mim não interessa se você é um político, se você é policial militar, se você é padre. Eu prendi pastores. Se você é pastor, aquele que comete conduta errada, ele é igual o motorista de ônibus, a doméstica, todo mundo é igual. Eu prendi numa ação mais de 80 membros de torcidas organizadas. E eu mexi muito com privilégios, Eu sou muito amado e sou muito odiado. Por quê? Porque eu sempre fui muito legalista. Isso é motivo de orgulho? Oi? Ser amado e odiado? É motivo de orgulho, E motivo de orgulho é o reconhecimento de estar hoje aqui na casa. Porque é muito difícil, para as pessoas que não entendem, você se eleger deputado federal.
Sempre foi motivo de você teria que ter muito dinheiro, muita estrutura partidária. Eu nunca tive isso, eu inovei. A gente veio do Orkut, depois para o Facebook, para o Instagram, e eu tinha uma forma diferente de fazer política, pouco comum no país, que agora já começou a ser copiada. Eu subo em cima de uma caminhonete, né, com um microfone, e ando de cidade em cidade, nas avenidas principais, conversando com o eleitor e pedindo voto. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, mas é daqui a pouquinho. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir. Deputado, a gente segue falando de segurança pública, que eu quero entender o seguinte: o senhor tem os 10 mandamentos, que o senhor diz que são os 10 mandamentos da segurança pública do país, tem várias propostas nessa área de segurança, como, por exemplo, mudar a questão da progressão de regime, a questão também de pagamento de fiança, redução de maioridade penal, entre tantos outros itens. O que é realmente que dificulta e termina que essas pautas não avançam no Congresso? Na verdade, a gente tem muitas obstruções. Para você ter uma ideia, o projeto de redução da maioridade penal, que eu defendo que seja a partir dos 12 anos, como é nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países. Aqui nós conseguimos aprovar aos 16 anos. Essa PEC ficou parada na Câmara por 24 anos. Nesse último mandato nosso, nós conseguimos avançar e mandar ela para o Senado. Cidadão, você tem que cobrar do Senado agora. O Senado é quem tem que avançar com essa proposta. Qual a dificuldade? A dificuldade são as obstruções. E você ter que acompanhar, você tem muitas missões, você dá a entrada no projeto e você tem que acompanhar o caminho do projeto. Só que você não tem essa mesma missão. Eu tenho que atender o público, eu tenho que estar em plenário, eu tenho que estar em comissões. Então você tem 1000 atribuições. Por exemplo, nessa última semana nós tivemos aqui na casa 6 ministros, entre eles Dr. Sérgio Moro e Dr. Paulo Guedes. Então, você tem que estar, eu como líder, tem que estar presente em todos os ambientes. Você tem que ir para ministérios, você tem que atender as pessoas, você tem que atender a imprensa. Então, isso lhe toma muito das missões. Mas agora, outra dificuldade que eu tinha é que eu sempre fui oposição, né? Eu fui oposição ao governo Dilma, fui oposição ao governo Temer, agora que eu sou governo. Eu acredito que nesse mandato, já tem alguns colegas meus que pegaram alguns dos meus projetos, alguns parlamentares. Valdir, esse projeto é fantástico, esse daqui é maravilhoso, e já estão avançando. Em quais itens o senhor acredita que avança agora? E agora a gente acredita que avança. Nós temos o presidente da CCJ, a maior parte dos meus projetos estão hoje na CCJ, aguardando o relator. Já conseguimos alguns relatores. Eu estou tendo a vida facilitada, eu tinha um PDC que tratava do horário de verão, foi aprovado, então esse o próprio presidente deferiu. O presidente está sendo bonzinho comigo. O segundo projeto meu também liberava uso de calibre restrito para as guardas municipais, as polícias municipais, que eu entendo como polícias municipais. O presidente também já acabou num decreto também permitindo isso. Então, 2 projetos de minha autoria já avançam já. Então, eu fico muito feliz. Vou ter até que retirar o andamento deles. Então, a gente fica feliz. Eu acredito que nesse mandato a gente avance com muitos projetos na área de segurança pública. Temos uma bancada conservadora, a bancada da bala, a bancada da segurança pública vem muito forte, e queremos fazer o convencimento do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Dessa vez o Congresso não vai ter como fugir desses temas. Não podemos ser omissos. Eu acho que essa casa é a casa da discussão. Você não pode ficar fazendo obstrução. Vamos levar, é um convite que eu faço à oposição, vamos para o voto. Eles sempre fizeram isso, nos 16 anos de mandato deles, eles sempre fizeram isso. Vamos para o voto, vamos ver o que cidadão... Nós representamos o povo. Quando você se omite daquilo que o cidadão quer, você está se acovardando. E as minhas propostas sempre eu trouxe das demandas por onde eu trabalhei, em torno de Brasília, nas periferias de Goiânia, eu trago o sentimento do cidadão. Entre as suas propostas, uma é para permitir a contratação de adolescentes, assinar a carteira desde os 14 anos desde os 12 anos de idade. Isso também o senhor entende que é uma demanda que vem da população? A população apoia essa ideia? Hoje nós temos o Ministério do Trabalho, que se você tiver com um filho seu na feira,
ou você tiver com um filho seu em qualquer outro lugar, trabalhando num local de costura, vai chegar o Ministério do Trabalho lá, vai chegar o Conselho Tutelar e pode até prender o pai ou a mãe. Isso é um absurdo. Eu venho da periferia, e o adolescente, ou a criança, mas eu não quero que a criança trabalhe, mas a criança e o adolescente, ele fica no ócio, né? Ele fica dentro de casa e da casa ele vai para a rua. Aí a menina e o menino, a menina vai para a prostituição e o menino vai para usar drogas ou fazer o avião do tráfico, ou vai para a criminalidade. E aí o pai perde a criança. Então a minha defesa é que você tenha a obrigatoriedade do estudo. Essa demanda é das mães, o pai que é vigilante, o pai que é pedreiro, ele quer fazer com que seu filho se profissionalize. E hoje nós não temos isso. Quando o senhor demonstra realmente esse otimismo na pauta, o senhor acredita que também avança aqui no Congresso? Eu acredito que avança, é uma demanda popular. Quando eu mencionei isso, e a oposição, até de forma sacana, lançou um fake news, o líder do PSL quer que crianças trabalhem e fiquem fora da escola. Eles mentiram. Em nenhum momento eu falei criança, eu falei adolescente. Adolescente, para quem não sabe, é a partir de 12 anos. E a minha linha é firme, é clara, é a partir de 12 anos. Nós temos também outro projeto, onde a gente está aumentando o prazo de internação. Aqueles que não são atingidos pela redução da maioridade penal, até foi um juiz, amigo nosso, lá de Jataí, quem mandou a proposta, aumentando o prazo de internação dos atuais até 3 anos, permitindo que essa internação ocorra até o prazo de 9 anos. Então foi um pedido, eu sempre recebo pedidos de juízes, promotores, delegados, que têm ideias que podem aperfeiçoar o sistema penal, de execução penal, mandam para mim e eu protocolo. E muitos pedidos também dos cidadãos. Cidadãos mandam para mim propostas e a gente acaba protocolando. O PSL fechou questão na reforma da Previdência, para a bancada inteira votar favoravelmente. Esse vai ser o caminho adotado também no caso da reforma tributária? Deixa eu contar para você. Eu até eu era muito conservador na questão da economia. Como o presidente Bolsonaro, nós éramos contrários à reforma da Previdência. Hoje sou defensor árduo da reforma da Previdência integral. Eu até acho que a gente tem que equiparar. Aumentou a idade de 62 das mulheres de 55 para 62. Eu acho que na verdade a gente tem que equiparar homens e mulheres em uma mesma idade, 65 anos, como são em várias outras carreiras. Eu acho que a gente tem que fazer com que o menino, o homem, trabalhe, que o homem divida a jornada com a mulher, que cuide dos filhos. Eu acho que a gente tem que avançar nesses direitos, não levar essa carga da Previdência nessa diferenciação entre homens e mulheres. E penso sim, nós deveremos votar já na CCJ a reforma tributária, tá? E vem logo em seguida o Pacto Federativo. É o melhor momento que nós temos nos últimos anos para as reformas liberais que o país precisa. Nós vamos entregar ao cidadão brasileiro, às pessoas mais pobres, ao empresário, né, uma mudança radical, né, nas questões comerciais, nas questões empresariais. Vamos voltar a gerar empregos. Podem ficar tranquilos, essa casa tem um compromisso de fazer isso. Eu estou sentindo isso no parlamento. Faltava sim o governo montar uma base aqui, mas o ministro Onyx está construindo essa base. Eu estive com ele em alguns momentos, até com a bancada de Goiás, já recebi sinalização com a nossa bancada, com outras bancadas. Então o diálogo entre o Onyx, o presidente Bolsonaro, o Rodrigo Maia, o Senado, então isso está acontecendo. Então eu sou testemunha neste momento que está acontecendo. Já fui crítico dessa falta de diálogo, sofremos na CCJ em razão disso, fui linha dura, alertei o governo disso e me parece que o presidente Bolsonaro ouviu algumas das minhas críticas, mas na verdade alguém tem que ser mais duro e parece que está sendo construído essa base que vai permitir essa mudança previdenciária, tributária e econômica. Eu vou insistir nessa questão do fechamento de questão dentro da bancada para entender se essa vai ser uma tendência, já que o senhor lidera o PSL na Câmara, se essa vai ser uma tendência do partido, tentar
sempre fechar a questão para a bancada inteira, são mais de 50 deputados, votar a bancada toda com o governo, sempre sob risco de ser punida se não votar dessa forma. A nossa bancada é uma bancada nova, muitos não foram parlamentares, eles não entendiam muito o sistema do parlamento. Nesse início de mandato, eu acredito que foi uma das bancadas mais infiéis com as orientações do partido, em defesa do governo. Mas eles estão nas comissões e em plenário percebendo a necessidade de fechamento de questão. Então o PSL fechou questão, 55 parlamentares, nós votaremos a reforma da Previdência, extremamente importante. Então havia uma cobrança até de outros partidos, por que o PSL não fechou questão? Pois bem, nós fechamos questão, nós assumimos a Comissão de Constituição e Justiça, outras comissões importantes, isso foram ações do PSL. O PSL mostrou amadurecimento na defesa do governo, mas é porque o governo volta a sinalizar com esse diálogo. O PSL não queria ficar isolado do parlamento, o PSL não poderia ficar isolado, era isso que a gente estava cobrando do governo e isso está sendo entregue. E o senhor está confiante de que agora o governo também vai conseguir essa base de fato consolidada com um número de partidos maior? Já se fala, por exemplo, em unir aí 10 partidos, 11 partidos em torno dessa base de apoio do governo. O governo mudou a linha, houve o início de algumas falas indevidas, criminalizando o parlamento. Eu fiz as críticas, o executivo mudou de opinião, não usou mais a velha e a nova política, que era termos equivocados, nós somos a política, e iniciaram diálogos importantes para essa parceria. Então, vamos sim aprovar as reformas importantes do país. O país pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente já está quase acabando a entrevista, deputado. Eu queria que o senhor completasse algumas frases para mim. Anotei aqui. Um país onde o cidadão tem direito a ter armas. É um país onde você terá direito à vida. Mais um detalhe, se você me permite. Arma não mata. O que mata são pessoas. O Brasil será realmente um país seguro quando? Será um país seguro quando nós diminuirmos as desigualdades, nós tivermos mais policiais, nós fecharmos nossas fronteiras e nós tratarmos todos de formas iguais, acabar com privilégios. Então nós temos que mudar essa desigualdade que o país vive e fortalecer o sistema de segurança, o poder judiciário e reduzir a corrupção. Acabou a nossa entrevista, então. Um abraço a todos. Obrigado. O delegado Valdir tem a marca registrada, Atitude, coragem, fé e amor. Deputado, muito obrigado. À disposição.